Vamos continuar o nosso material. Hoje, continuando sobre a parte de especificação e orçamento, estou utilizando estes livros aqui, para quem quiser acompanhar depois e aprofundar no material. Estão todos disponíveis aí, são PDFs online e são extremamente ricos em conteúdo. Todos, principalmente esse manual de obra pública, já até citei várias vezes para vocês, deem uma olhada, principalmente para quem quer trabalhar com parte de licitação, uma ótima. E para quem quer ter uma visão mais geral do conceito de orçamento e especificação, pode estar dando uma olhada aí tanto nesse manual quanto nesse livro aqui, ó, Noções de Orçamento. Esse aqui é um livro um pouco mais antigo, de 2008, mas também conteúdo bem didático, muito bom. Então, o que a gente já falou, né? Para a gente chegar na parte de especificação e orçamento, só para puxar um pouco aí da matéria, é que você precisa entender que isso são processos. Então, quando eu estou falando sobre especificação e orçamento de maneira geral, eu preciso entender o que é o meu projeto, como que ele está sendo realizado, quais são as etapas desse projeto, e aí eu vou começar a pensar nas especificações que eu tenho que atender e, por cima disso, eu vou gerar um orçamento. Lembrando que esse orçamento existem várias maneiras que a gente já citou em outras aulas. E é claro que a gente não vai dar aquele orçamento por cima, né? Que a gente até brincou. Falou assim, quanto que fica? Eu quero uma casa assim, não. 170. Eu quero que faz uma reforma assim, não. 80. Então, jogar por alto é muito fácil. A gente sabe que o preço ele muda constantemente, principalmente com essas questões adversas aí que vai acontecendo, pandemia e outras coisas. O preço ele varia muito, principalmente na área da construção civil. E até por isso que a gente precisa ter aquele cálculo do BDI, para ter essa garantia que a gente já citou também em outras aulas. Então, para que você possa entender, é que vai ter uma coisa chamada cronograma. E esse cronograma você tem que bater ele, ou seja, o que você está fazendo, quanto de porcentagem que você já realizou, que você já gastou. Então tudo isso vai ter que ser datado e vai ter que ser mostrado. E isso vai precisar de um rastreio muito bom, o que a maioria das empresas, o que a maioria dos locais não tem. É por isso que você vai lá, fecha um contrato de 8 meses, de 12 que seja, e essa pessoa sempre atrasa. É algo que, infelizmente, dentro da construção civil, peca-se muito. Por quê? Não planejam de forma coerente, não trabalham de forma a gerenciar e se manter um contexto de qualidade e padronização. Então, vai começar a trabalhar, já pensa num ponto além, começa a fazer diferente. Seja uma pessoa que está aí focada no gerenciamento, no controle, faça um bom PDCA. Então, o que a gente tem? Primeiro, eu vou colocar isso por etapas. Então, primeiro, eu vou começar com a parte do projeto, vai ter as especificações do orçamento lá dentro também. Depois eu vou para os serviços preliminares, aqui tem alguns só para você lembrar e se orientar. A parte de movimento de terra, infraestrutura, superestrutura, cobertura e assim por diante. Então, que parte que eu estou olhando agora? Essa é uma boa reflexão que você pode ter para você olhar quais especificações tem e qual é o orçamento. Você vai fazer particularmente para isso. Por quê? Se o seu cliente quer alterar algum processo, se você quer fazer alguma alteração, está precisando diminuir porque o orçamento está estourado, você já sabe onde é que você pode mexer aqui. Então você fez um orçamento discriminativo, tudo perfeito, bonitinho, você consegue olhar, peraí, na parte de infraestrutura, eu estou gastando coisa de 55% do meu orçamento todo da obra. Por quê? Aí eu vou olhar o porquê que isso está acontecendo. Eu vi que eu estou gastando quase o mesmo tanto da infraestrutura na parte de cobertura. Por quê? Então é aí que você começa a olhar, peraí, as etapas. Começa a linkar isso com o processo, se orientar. Então, se eu quero ver o que está rolando na infraestrutura, na parte de fundação, então eu vou puxando um tópico sobre o outro. Então, sabe aquele sumário bonitinho lá de trabalho acadêmico que você faz? Tenta fazer algo parecido com isso daqui. Por quê? Vai te auxiliar até se você for fazer algum memorial descritivo ou se você for precisar fazer um detalhamento em licitação. E aí, com um material extra aqui para a gente poder dialogar mais ainda sobre o assunto, falando sobre licitação, depois que você terminou essa parte de especificação e orçamento, a parte de projeto, que você finalizou o orçamento e fez revisão, tá? Nunca finaliza um orçamento sem fazer revisão antes. Então você vai deixar lá as etapas, falando que podem ter alterações, e aí você vai mandar para o seu superior
Caso você não tenha, você vai pegar isso pronto e vai estar fazendo a revisão, é seu trabalho, e você vai olhar tudo para ver se não tem nenhum problema. Se está tudo 100% ok, aí sim você vai começar a realizar o projeto. Mas se não, nunca termine sem fazer essa revisão, tá? Isso é muito importante. E aí depois que o orçamento está pronto, a gente fala que tem um plano de ataque. O que é esse plano de ataque aqui? Ele vai fazer aí a parte do dimensionamento e alocação como um todo. Nessa parte aqui é onde você utiliza muito as plantas. Então, para que eu preciso aí daquela estrutura lá em 2D? Por que eu preciso saber um Revit? Por que eu preciso do AutoCAD? Porque ele é importante nesse plano de ataque. Tanto que a fase que você vai demonstrar aí, ela vai estar justamente nessa planta. Então é necessário, é importante para você fazer isso, para nessa parte do plano de ataque, ela está aqui com as possibilidades, né, que você vai ter de frente ao trabalho que vão ser utilizados. Então, espaço de terreno que eu estou utilizando, as características do projeto, tudo isso é importante porque vai ser demonstrado nessa fase construtiva. Então, aqui tem um modelo muito bom pela IOPS, que é o de 2016, um material muito novo, então é até difícil achar material assim bom e principalmente atualizado. Então, tá aqui para vocês terem um pouco dessa visão porque que é tão interessante. E é claro que depois disso você vai precisar fazer o cronograma físico-financeiro. Foi o que eu citei aqui no início da aula. Porque eu preciso ver toda aquela parte de produção, gerenciamento, planilha e parte orçamentária. Porque você precisa ter gerenciamento. Lembrou? Gerenciamento. Sem isso, vai virar bagunça. Virou bagunça, já era, você perdeu o controle. E a gente sabe que na área da construção civil a gente está falando de 5 mil, 10 mil, 15 mil, como é em outras áreas. Aqui a gente está falando de milhões, principalmente se for obra de licitação. Então você tem que ter um controle exímio, senão na hora que vier uma auditoria, você está ferrado. Então toma cuidado com isso, em que parte que eu estou, qual que é o período que eu ia dedicar para isso, quanto de obra que eu já fiz até o momento, a porcentagem. Todo esse rastreio e controle, ele vai estar justamente aqui nesse cronograma físico-financeiro. É simplesmente você traduzir o que você vai fazer cada dia para uma planilha, né? Para um controle, para que outra pessoa consiga auditar e ver se está ok. Se alguém fala para você que em uma semana o seu veículo vai ficar pronto, você espera que em uma semana ele fique pronto. Só que, se ele fala para você que ele vai ter que fazer um alinhamento, vai ter que fazer um balanceamento, fazer uma troca de óleo, fazer não sei o que e outras coisas, o que você subentende? Você vai pensar, não, isso demora um dia, aquilo demora um dia, aquilo demora 2 e esse demora 3. Em uma semana ele não me entrega. A não ser que ele trabalhe sábado e domingo sem parar. Ou ele trabalhe 2 turnos. Então, eu preciso pensar nisso porque se eu dou um cronograma muito apertado, eu já sei que não vai bater. E se eu dou um cronograma muito frouxo, né, falar assim, esse serviço demora 5 dias. Eu viro para o cara e falo, não, em 2 semanas eu te entrego. O que pode acontecer? Concorrência entregar antes, pelo menos nessa parte aqui do descritivo falar que vai entregar antes, né? Ou pior ainda, a pessoa ser alguém da área que entende muito bem, trabalha muito bem com isso e chegar e te cobrar e falar, peraí, por que você vai gastar 2 semanas sendo que eu sei que você só gasta uma? O que está acontecendo aí? É desvio? Então toma muito cuidado. Você não vai dar um prazo muito apertado e também não vai dar um prazo muito frouxo aí, porque senão você vai ser contestado das duas maneiras. Ainda sobre isso, eu citei sobre o memorial descritivo. Então, para quem nunca viu, para quem não sabe o que é, aqui tem um exemplo, tá? Que é sobre um condomínio residencial ABC. Então, primeiro, o objetivo, questão do projeto, a disposição do prédio, a disposição dos apartamentos, os serviços preliminares, a escavação, fundação, parede, cobertura, tudo aqui. E sabe o que tem em todas essas etapas aqui que a gente está vendo? Especificação. Então, tudo que você está vendo aqui vai ter uma especificação. As paredes externas serão pintadas com tinta látex acrílica marca Souvenir ou Renner em 2 demãos. Isso aqui é uma especificação. Por isso que é tão importante eu aprender essa matéria. Porque se eu estou falando que eu vou passar 2 demãos aqui e eu sei que essa tinta é látex acrílica, Souvenir ou Renner, não conheço essa Renner aqui. Mas a Souvenir eu sei que, nossa, essa daqui é uma marquinha excelente, né? Pelo menos, não sei se ainda perdura hoje, mas é uma marca aí
muito boa, né, de renome no mercado. Não posso falar da qualidade hoje que eu não conheço, mas já foi aí renome no mercado. Então, tudo isso daqui significa que você vai ter que atender um padrão. Imagina se eu chegar lá, for fazer uma auditoria, aí tem umas latas jogadas lá de uma marca totalmente diferente dessa, ou pior ainda, passou só uma mão texturizada. Então você vai vendo aqui, ó, que vai ter todas as partes memorial descritivo, porque ele vai ter as especificações e, consequentemente, com isso aqui você consegue saber também a parte orçamentária. Os dormitórios rodapés serão de madeira de 2 por 7 centímetros em cedrinho encerado. Então aqui de novo você tem especificação, você tem orientações. Então tudo isso é muito importante, porque senão como você vai fazer uma descrição de uma obra, de uma reforma, de uma planta completa, independente da área que você esteja, do que você vai pegar aí de projeto, como você vai fazer um memorial desse aqui se você não sabe nem por onde começar? Então é muito importante você fazer isso e lembrando, é por partes e por etapas. Então você vai vendo aqui que tem uma linha cronológica de ação e de lógica a ser seguida. Então é tudo muito simples, mas na hora de você transcrever isso para o papel, dá uma dor de cabeça muito grande se você não tiver um planejamento correto, não tiver um gerenciamento feito e principalmente na hora da execução faltar o controle. Porque senão, aqui está tudo muito bonito no papel, chegou lá na hora que tá, acabou, virou bagunça. Então, planejar é muito bom, gerenciar tudo isso daqui e colocar em prática é ótimo, mas o controle, se você não tiver uma ação efetiva, consequentemente vai dar inúmeros problemas aí. E a qualidade já fica comprometida nisso.